Olá, queridos! No Pod da Prof de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre Roma Antiga. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho dessa Roma Antiga, uma Roma que tem a sua história marcada por 3 períodos históricos bem característicos: monarquia, república e império. E o que acharam dessa trilha sonora? Parece que nós estamos lá num período bem distante, onde nós temos gladiadores, onde temos o exército romano expandindo suas fronteiras. Não sei vocês, mas essa trilha me levou para esse tempo, para esse período grandioso de Roma imperialista. Mas esse é o terceiro período, a terceira fase de Roma. Vamos começar lá, pelo princípio. Vamos estudar, ver um pouquinho das características da monarquia. Então, o período monárquico, ele vai iniciar por volta do século VIII e vai até o século VI a.C. É um período em que reis vão governar, e reis de origem específicas, origem latina e etrusca. Esses reis governam numa Roma que um dia começou como um pequeno povoadinho na Península Itálica. Ali, por volta do século IX a.C., diversos grupos étnicos começaram a chegar e a se estabelecer, ao ponto de, em 753, nós termos a fundação de Roma às margens do rio Tibre. Aos pouquinhos, vamos então tendo a população chegando, crescendo, se organizando inclusive politicamente. A primeira estrutura que nós vamos ter, então, é em forma de monarquia. Forma de governo. Existem duas, monarquia ou república. E aqui nós temos a monarquia, governo de reis, portanto. Nessa fase da história romana, nós temos a família patriarcal como base. Uma sociedade, quando ela se estabelece de forma patriarcal, significa que a figura masculina, a figura do pai, o pater, né? Patriarcal, pater, esse pai, é o indivíduo mais importante naquele núcleo familiar, ao ponto de ter autoridade sobre filhos e bens desse grupo. Nesse período histórico, já vamos perceber a formação dessa sociedade romana antiga, dividida em algumas classes bem características, bem marcantes desse período. Então, aqui nós já vamos ver surgir a classe dos patrícios, plebeus e clientes, né? Então, nós temos os patrícios, seriam aqueles indivíduos descendentes dos fundadores da cidade de Roma, ricos proprietários, porque dominam as melhores terras, vão participar da política e controlar as ações do rei. Então, é um grupo de relevo no setor político e no setor econômico. Então, é preciso marcar muito bem isso, né? Patrícios, descendentes dos fundadores, e é porque eles são descendentes dos fundadores é que eles ocupam esse lugar de relevância social. Depois, nós vamos ter um segmento que compõe a maioria da população romana nessa fase, que é a população plebeia, são os plebeus, é um outro segmento, portanto, como eu disse, compondo a maior parte da sociedade romana, e ela é formada por pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, não participavam politicamente. E aqui isso é uma característica importante que nós precisamos atentar para o fato de que fazer parte da política, atuar politicamente, é o que vai possibilitar que algum grupo consiga direitos ou não. Se eu tenho o grupo dos patrícios como aqueles que realmente têm o poder político, nós precisamos concluir que os patrícios vão sempre no sentido de procurar implementar ou criar leis ou regras sociais que os beneficiem, ficando à margem essa camada significativa da população romana, que é a camada plebeia. Então, durante o período monárquico, nós vamos perceber que a tônica será o afastamento dos plebeus do mando político e, portanto, relegado a um segundo plano, sendo um grupo que praticamente não tem direitos e sim obrigações. Compondo ainda essa sociedade romana antiga, nós temos o surgimento de uma categoria chamada clientes. E aí alguns autores vão dizer que são plebeus, outros vão dizer que são escravos, que têm relação de dependência com os patrícios.
Então, conforme o texto que nós vamos pegar e estudar, podemos ter indicações de que são plebeus com relação de dependência e também escravos e ex-escravos. Então, nós temos esses dois grupos aí. Mas o cliente, então, o que marca esse grupo social? É justamente essa relação com os patrícios, uma relação de dependência. O cliente ele vai ter liberdade, vai receber proteção, vai ter privilégios, porém também não vai possuir poder. Então, essas seriam as características básicas desses grupos sociais que marcam o período monárquico. Compondo ainda essa sociedade romana durante o período monárquico, nós temos o segmento dos escravos. Aqui, para eu ser escravo nesse período da monarquia, eu só posso ser escravo se eu tenho duas origens. Ou eu sou prisioneira de guerra e fui transformada em escrava, ou eu sou aquele cidadão romano que não conseguiu pagar alguma dívida. Tá? Fiz algum empréstimo com um patrício, não consegui pagar, quitar essa dívida, vou trabalhar por um período X para esse patrício, quitei a minha dívida, ganho a minha liberdade. Então, atentem para este fato. Escravo no período da monarquia só pode ter duas origens, esse escravo. Ou ele veio de guerra, ou não conseguiu quitar suas dívidas. Em 509 a.C., nós vamos ver que um novo período na história romana vai se iniciar, que é justamente o período da República. Então, temos 3 períodos históricos que marcam a história dessa Roma antiga. O primeiro deles, monarquia, segundo, república e o terceiro, império. Vamos agora conhecer um pouquinho de alguns fatos importantes que marcaram o período republicano. Nessa forma de governo, nós vamos observar a figura do Senado como uma instituição política muito importante nesse período histórico. O senador aqui vai ser o homem mais velho. Mas que homem é esse? É um plebeu? É um cliente? Não. Ele é um patrício. E esse cargo é vitalício, ou seja, eu sou senador até morrer, tá? Além disso, nós vamos encontrar o Instituto das Magistraturas. Aqui, muita atenção. Se eu falar para vocês hoje magistrado, magistratura, acredito que vem na mente de vocês uma relação muito forte com o Poder Judiciário, magistrado, juiz. Mas isto na organização que nós temos hoje, modernamente, em 2022. Nós, quando recuamos para esse período histórico mais longínquo, nós precisamos entender que magistratura era o nome dado a funções de uma organização administrativa nessa Roma antiga. Então, eu tenho o magistrado, que é o cônsul, que é o pretor, questor, censor, tá? Aquele que vai fazer parte de uma assembleia centuriata. Então, veja que eu não posso confundir o termo magistratura, tá? Então, nós temos magistraturas, como eu disse, o cônsul era um governante com mandato de 2 anos. O pretor atuava, sim, no âmbito do Poder Judiciário. O questor era o responsável por coletar impostos, responsável pelas finanças. Lembra sempre a função do imposto, do tributo. É justamente contribuir para uma organização social, para que a infraestrutura de determinada cidade se realize e se concretize. Então, essa função do questor é importante nesse sentido. Censores são ligados às situações da administração das cidades, também são chamados de edis. O ditador, também não podemos confundir o ditador aqui nessa Roma antiga com a figura do ditador da era moderna, que estudamos, né, tanto no 9º ano quanto no 3º. Né? Então, são ditadores, são figuras diferenciadas. O ditador aqui na Roma Antiga, ele vai ser um personagem, um indivíduo indicado para casos excepcionais, para governar por um período de 6 meses com plenos poderes. Resolvida a situação excepcional, esse ditador sai de cena. Bem diferente dos ditadores que, ao longo do século XX, nós vamos estudar. Aquele com viés autoritário, né, que pratica um golpe para ascender ao poder, pratica censura, persegue os seus opositores. Então, são 2 figuras bem diferentes. Então, não confundir tanto a questão das magistraturas quanto do ditador. Além desses grupos, nós temos a figura da Assembleia Centuriata, que é responsável por indicar esses magistrados e tomar decisões quando em tempos de conflitos. Dentro desse período republicano, nós precisamos destacar
que vai começar a acontecer as primeiras conquistas plebeias. Lembra? Quem faz parte do poder tem direito, né? Então, até aqui, os patrícios eram um grande grupo com poder, com direitos. Dentro do período republicano, nós vamos ver que os plebeus vão empreender uma luta muito forte para também ter alguns direitos. E aí destacamos, em 494 a.C., eles vão conquistar 2 magistraturas, cargos como tribuno da plebe, tribuno, aquele que defende os direitos, que luta pelo direito da plebe. No ano de 550, eles vão conseguir, então, as primeiras leis escritas de Roma, né? Então, até aqui nós tínhamos uma legislação que era oral, uma lei que é oral, conforme os costumes. Então, quando uma legislação ela se torna escrita, ela traz uma segurança jurídica para os grupos sociais que são regidos por elas, né? Em 445 a.C., nós temos a Lei Canuleia, casamento. Então, grava sempre assim, Lei Canuleia, casamento. Significa que só aqui, plebeus e patrícios vão conseguir casar. Até aqui não poderia. Em 326 a.C., nós temos o fim da escravidão por dívida. Então, eu não sou mais, eu tenho uma dívida, não consigo quitá-la, vou tentar de outra forma quitar com esse débito, mas não sou mais escravo por dívida. Então, essas são algumas conquistas desse segmento que nós destacamos dentro do período republicano. Ainda aconteceu aqui as chamadas Guerras Púnicas. Guerras Púnicas. Grava isso, Roma versus Cartago. Então, durante o período de 264 a 241, né, perceba, quase 20 anos aqui, quase 20 anos, nós temos de guerras púnicas. Lembrando que essas guerras na antiguidade era luta um pouco, luta mais um pouco, né? Não são 20 anos ininterruptos, tá? Mas nós temos esse período, então, como as guerras púnicas. Disputa pela região da Sicília que motivou esse conflito entre Roma e Cartago. Porque na Sicília nós temos uma grande produção de trigo, tá? Então, o trigo aqui como grande fornecedor, como a base da alimentação desses romanos. Então, disputa por alimento. A vitória vai ser de Roma, porque aqui ela já tem um exército estruturado, forte, né, capaz, então, de vencer os cartagineses. As áreas que foram dominadas por Roma nessa guerra foram transformadas em províncias obedientes. Pagavam impostos, trabalhavam de forma forçada. E durante esse processo de expansão territorial, nós vamos perceber que a mão de obra escrava vai começar a ser introduzida de uma forma bem mais forte no território romano, né, essa Roma antiga, ao ponto de, aos poucos, ela se transformar como a base produtiva de toda essa sociedade. Né? Então, nós temos os prisioneiros de guerra sendo transformados em mão de obra. Isso começa aqui, dentro desse período republicano. Esse período republicano dura por volta de mais ou menos 100 anos, após essas guerras púnicas. Depois disso, inicia uma crise nessa república, uma crise social, uma crise política. Temos aqui que destacar a importante atuação dos chamados irmãos Graco. São 2 irmãos, 2 tribunos, que vão propor algumas reformas para tentar apaziguar a sociedade romana que estava já em conflito. Nós temos questões sociais importantes aqui, temos uma categoria plebeia que trabalha e que aos poucos está conquistando direitos, mas ainda não o suficiente, é altamente explorada, é a grande massa trabalhadora explorada e que sente essa condição. Então, natural que se revolte. Os irmãos Graco, dentro desse contexto, vão propor algumas medidas para tentar sair da crise. Uma delas que nós podemos citar é propor reforma agrária para tentar reduzir essas tensões sociais. Distribuição de alimentos, outra medida chamada lei frumentária. Distribuição de alimentos, então, para essa camada mais vulnerável. Essas reformas vão fracassar. Juntamente com o fracasso dessas reformas, nós vamos perceber disputas por poder, ao passo que eu tenho alguns grupos se aliando para permanecer no poder e a sociedade em si já entrando em uma guerra civil devido a essas dificuldades. Então, dentro de todo esse contexto, nós vamos ainda colocar um outro ingredientezinho. Pensa um caldeirão, né? Tá mexendo o caldeirão e nós temos
crise social, temos tentativas de sair dessas tensões sociais, disputa por poder, e eu ainda vou acrescentar revoltas de escravos. Em 73 a.C. temos uma bem grande, bem forte, que é a revolta de Espartaco. Tem até filme sobre essa revolta de escravos. Foi sufocada, obviamente, porque nós temos aqui na Roma um exército muito forte, uma força muito forte para sufocar esses movimentos. Então, esse contexto de crise vai fazer com que esses romanos tentem se reorganizar politicamente, encontrar alguma solução para sair dessa crise. E o novo governo que eles vão sugerir vai ser a formação de um triunvirato, três, né? Três generais que vão tentar governar conjuntamente e tentar implementar algumas medidas para resolver esses problemas. O primeiro triunvirato que nós temos, ele vai ser formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Destes três, somente o Júlio César segue vivo, né? Porque Pompeu e Crasso vão ser mortos em batalha. Antes, ainda vivos, a disputa interna dentro desse triunvirato vai existir. Júlio César vai continuar governando, vai ser reconhecido como ditador vitalício, né? E devido às disputas internas, nós temos o seu assassinato, que teria sido tramado pelo Senado, né? Isso aumenta o conflito, o desconforto social. Vamos ter o surgimento de um segundo triunvirato, então, e desses últimos três aqui que nós temos, o que vai sobressair será o Otávio. Otávio vai ser aclamado imperador em 27 a.C. Como essa república dava sinais de grandes desgastes, muitas brigas internas, então nós vamos ver o destaque de Otávio na tentativa de pacificação social dessa Roma que está em conflito. E a partir desse momento, em 27 a.C., nós vemos surgir a terceira fase dessa Roma antiga, que é a fase do Império. Então, nós temos monarquia, república e império. Esse império vai poder ser dividido entre alto e baixo. Alto império, grande período de expansão, de consolidação dessas estruturas imperiais, do poder centralizado de Otávio. Baixo império, quando ele começa a dar sinais de decadência. Então, Otávio, como imperador, ele vai ser visto como um comandante supremo do exército. Aos poucos, ele também como um comandante do aspecto religioso, aquele que vai indicar cargos. Então, nós vemos que ele vai aos poucos concentrando o poder em suas mãos e atuando dessa forma bem centralizada. Manteve, sim, algumas estruturas da república, como a figura do senador, do magistrado, mas ele era soberano sobre essas estruturas. Vai criar a guarda pretoriana, distribuir terras aos militares veteranos. Isso contribui para minimizar essas tensões sociais. Vai implementar algo bem característico desse seu governo, que é a chamada Pax Romana. Essa Pax Romana, se eu estou dentro de um território que ele está em convulsão social, eu preciso trazer paz, apaziguar. E a paz romana que ele vai trazer vai ser apoiada num tripé. Então, nós temos primeiro a distribuição de trigo à plebe, é um primeiro ponto, a distribuição de trigo. Então, se eu tenho pessoas com necessidades de alimentação, então nós vamos distribuir o alimento. Construiu os anfiteatros aqui, ó. Aquela nossa introdução nos lembra aos gladiadores, né? Lá os gladiadores, tem até filme, né? O Gladiador. Então, é nesse período aqui do Otávio que ele vai construir esses anfiteatros. Distribuição de trigo e espetáculo vai ter um nome. É a política do pão e circo. Pão e circo. E eu desafio vocês, meus alunos, para pensar aí. Qual será o pão do brasileiro? E qual será o circo? Tá? Por quê? Porque a plebe, recebendo o pão e o circo, ela vai se apaziguar, ela vai ter o alimento, vai se entreter e não vai ter ânimo para lutar, não vai ter uma perspectiva de continuar lutando pelas melhorias sociais. Então, isso eu provoco vocês. O brasileiro, qual é o pão do brasileiro e qual é o circo do brasileiro? Vamos pensar, né? Eu acho que nós conseguimos chegar algumas respostas. As províncias, aos pouquinhos, ele vai conseguir, então, pacificá-las,
vai cobrar menos tributos, vai realizar grandes obras em cidades, construção de obras, investimento em infraestrutura, gera também aos poucos trabalho para essa massa populacional. Essa construção de obras públicas nas cidades, todos os caminhos levam a Roma, né? Investimento em infraestrutura, construção de estradas e pontes vão facilitar então na comunicação e na circulação de mercadorias já dentro desse grande império. Outro ponto importante do Otávio é que ele estendeu a cidadania e o uso do latim. Então, aos poucos, o latim vai passar a ser a grande língua, né? A língua desse império, a língua oficial. Todos que estão dentro das suas fronteiras serão considerados cidadãos. E quem está fora, surge aqui um termo, né? Bárbaro. Então, tudo que está fora do Império Romano, tudo que está fora das suas linhas é bárbaro. Né? Todos os povos que estão fora dos seus limites é bárbaro. E quem estaria dentro seria, então, reconhecido como um cidadão romano. Né? A partir do século II, depois de Cristo já, né? Depois de Cristo, nós vamos ver que ele vai fechar as suas fronteiras para garantir essa paz, vai procurar proteger as suas fronteiras, né? Que povos outros que possam ameaçar essa tranquilidade não entrem, né? Não entrem, não ocupem terras. Então, nós vemos um empenho em garantir a paz interna. Porém, meus queridos, a mão de obra principal, a base, eu falei para vocês, era escrava. E eu só tenho a renovação dessa mão de obra enquanto eu estou guerreando. No momento que eu começo a garantir paz, a querer paz, eu preciso acabar com as guerras. E se eu acabo com as guerras, consequentemente, a minha mão de obra vai escasseando. Nesse sentido, nós temos que o fechamento das fronteiras para garantir essa paz vai trazer um prejuízo, sim, para a reposição dos escravos. Isso vai gerar uma crise. A partir de então, nós vemos um período de 200, 300 anos em um processo de crise. Né? Eu não posso pensar que esse Império Romano, que atingiu uma extensão enorme, que ocupou terras da Europa, do norte da África, eu não posso pensar que vai ser em 10 anos que ele vai cair, que ele vai ruir. Então, é um longo período que nós vamos ter causas internas, algumas situações dentro desse Império Romano que vai levar à sua crise, mas também eu tenho causas que são externas. Os problemas internos começam com essa questão da mão de obra escrava, que vai diminuindo. Se diminui a mão de obra escrava, diminui também o número de trabalhadores no campo, gerando crise em abastecimento, alta dos preços dos alimentos de uma forma constante, que é a chamada inflação. Isso traz como resultado uma crise. Essa crise de abastecimento nas cidades vai provocar também o deslocamento para o campo. Então, aquelas pessoas que vivem na cidade, estão com dificuldade de conseguir alimento, vão tentar fazer o caminho de volta para o campo, em busca da sobrevivência, em busca de uma proteção. Crise política surge aí. Vários imperadores serão assassinados porque não conseguirão dar conta desse contexto difícil. Soma-se a isso violência urbana, corrupção, invasão dos povos germânicos, também chamados de povos bárbaros. Aqui nós temos já a mistura, né? A mistura de fatores que vão contribuir para a queda desse Império Romano. Então, fatores internos, aquilo que acontece dentro das suas fronteiras. Crise da mão de obra escrava, falta de alimentos, fuga para o campo, busca de proteção, instabilidade social. Fator externo, as invasões dos povos germânicos estão forçando, querendo entrar cada vez mais para o Império, porque eles estão sendo pressionados também por povos que estão vindos lá da Ásia, estão vindo em direção a essa Europa, e estão pressionando, dessa forma eles pressionam com que esses chamados povos bárbaros, entre aspas, também fujam, e vão fugir para onde? Para dentro das fronteiras do Império Romano. Esses povos estão chegando, e aquelas pessoas das cidades romanas, então, dentro de todo esse contexto, veem como a melhor alternativa fugir, ir para o campo, buscar alimento e buscar proteção, tá? Para tentar salvar esse império, nesse monte de acontecimento, nós temos aqui a tentativa feita por parte do imperador Diocleciano.
ele vai dividir o Império Romano em 284. Ele divide o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Bizâncio, atual Istambul. E esse Império Romano do Oriente vai ficar em pé até 1453, quando nós temos a queda, então, de Constantinopla, tá? Bom, século III, crise religiosa aqui muito forte. Nesse período de divisão desse Império Romano, nós temos uma crise religiosa, porque nesse período aqui, os cristãos, eles estão crescendo, essa filosofia, essa religião, ela está se propagando, ela está ficando forte dentro desse Império Romano, mas eles são perseguidos. São perseguidos, porque nós vamos ver que aqui ainda nós temos uma religião de vários deuses, uma crença múltipla. E o cidadão romano deveria acreditar naquele deus ou naqueles deuses que o imperador acreditava. E nesse momento, então, nós temos ainda a perseguição dos cristãos. Em 313, o imperador Constantino vai se converter ao cristianismo e vai publicar o Edito de Milão, que vai dar liberdade ao culto para os cristãos. Então, aqui começa a mudar um pouquinho a situação. Em 380, nós temos já outro edito de Tessalônica, que o imperador Teodósio vai declarar o cristianismo como religião oficial do império. Então, minha gente, pensa só, e os anos vão passar, os séculos vão passar, e de perseguido eu passo a perseguidor, porque não vamos esquecer que um dia existiu a tal da Inquisição, né? Mas isso é outra história. Para fechar o colapso desse império, nós precisamos ainda, por fim, destacar algumas informações. Então, por volta do século V, os povos germânicos começam a invadir com tudo esse Império Romano. E lembra que do século V ao século XV, eu vou ter aí um longo período chamado de Idade Média, cuja característica básica é a vida no campo, no feudo. Por que que essa estrutura vai nascer? Porque nós temos aqui uma crise do Império Romano, dando origem a um longo período da história ocidental que se chama Idade Média. Até aqui nós estamos numa idade antiga, relembrando lá divisões antigas, né? A história dividida em fases, em períodos, né? Então nós estamos numa história antiga estudando Roma dentro dessa fase antiga. Mas a história do Ocidente evolui ao ponto de chegar, então, numa Idade Média. E essa Idade Média vai surgir a partir da queda desse Império Romano, tá? Em 476, finalmente, nós vamos ter, então, um rei dos Érulos, um dos povos vândalos, esse rei chamado Odroaco. Ele vai depor, né? Ele vai tirar do poder Rômulo Augusto, que foi o último homem a governar o Império Romano do Ocidente. Então, aqui nós temos em 476 como se fosse uma data símbolo, né, do fim desse Império Romano do Ocidente, quando o rei Odoacro, então, tira o imperador Rômulo do poder. E acaba essa Roma toda poderosa de séculos anteriores. Restava ainda o Império Romano do Oriente, que vai se manter ainda por quase 1000 anos, como nós falamos. Tá, meus queridos? Então, esse foi um panorama geral, com informações importantes a respeito dessa história antiga de Roma. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até o próximo Pode da Prof. Tchau, tchau.